Eu vivi muitos anos da minha vida em busca de algo. E vivia o tempo todo em busca de algo que eu não sabia o que era. Era uma angústia no meu coração que me atormentava dia e noite. Nessa época, eu já estava na igreja, eu era uma pessoa que frequentava a igreja, que tinha uma vida de oração, que tinha uma vida espiritual ativa, digamos assim. Tinha o meu tempo de oração, leitura da palavra, convivia em comunidade, servia na igreja, mas eu tinha uma angústia no meu coração que nada passava. Eu buscava em tantos lugares, em tantas situações, vivia de retiros em retiros, vivia de propósito em propósito, e eu escutava um pregador falar, eu ia ouvir, escutava um outro conduzir um momento oracional, eu ia, porque eu vivia nessa busca, nessa ânsia incessante, nesse anseio incessante de conseguir preencher esse vazio. E talvez você aí do outro lado está na mesma situação que eu estava. Está na mesma situação, às vezes você também serve na igreja, você também tem um ministério, uma vida ministerial na igreja, mas você sai da igreja, chega em casa, você continua triste. Eu era desse jeito. Dentro de mim era uma angústia tão grande que eu não sabia de onde saía. E eu buscava tantas coisas e parece que era como se colocasse um band-aid em cima da ferida e depois ela voltava de novo. Isso foram anos da minha vida. Hoje eu estou aqui falando para vocês porque esse canal é para isso. É para ajudar pessoas a se autoconhecerem e se reencontrarem consigo mesmo, encontrar a sua própria identidade. Então aqui nesse canal eu falo sobre esse assunto, esse encontro com você mesmo, esse encontro com Deus. E eu, durante toda essa minha jornada de alguns anos, eu venho nessa busca incessante. Parece que nada preenche. E eu cheguei num determinado ponto da minha vida que eu estava à beira do abismo, digamos assim. Porque eu estava totalmente perdida, eu não olhava para minha casa, os meus filhos, o meu esposo, estava tudo bem com eles, o nosso relacionamento, mas em mim existia algo que nada estava bem. E eu cheguei num ponto que eu me olhava no espelho, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia nem por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo na igreja. Até mesmo na minha vida espiritual, eu não sabia nem o porquê que eu estava servindo a Deus daquela forma. E com o passar do tempo, isso foi cada vez se intensificando mais. E eu cheguei nessa beira do abismo que eu digo, que é onde eu me olhei no espelho e não sabia quem eu era, eu não sabia nem o porquê estava ali. E comecei a buscar autoconhecimento, saber de onde estava vindo tudo isso, porque eu estava sentindo, de onde vinha e tantas questões que eu tinha. Eu não conseguia me olhar com amor, eu não conseguia me olhar, eu me escondia atrás de uma religiosidade. Isso foi muito prejudicial dentro de mim, porque eu cheguei a pensar que não valia mais a pena orar, que não valia mais a pena ler a palavra, porque eu não entendia direito o que estava acontecendo comigo. E nesse processo de autoconhecimento, eu comecei a desvendar coisas de mim que eu não sabia que existia. Quando eu realmente entendi que era a minha responsabilidade, que não adiantava eu ficar buscando em pregadores, em retiro, que eles não iam me dar aquilo que só eu poderia. Essa foi a chave da minha descoberta pessoal, do meu amor próprio. Quando eu entendi que não adiantava eu ficar buscando fora aquilo que eu precisava dentro de mim. Quando eu chegava nos lugares e eu olhava para as pessoas, eu queria estar ali, mas ao mesmo tempo eu não queria e eu não conseguia me sentir em paz. E aí foi quando eu comecei a vir para dentro. Peguei aquela palavra que o Senhor nos dá, quando for orar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em secreto. Foi isso que eu fiz. Eu entrei para o secreto com o Senhor. Eu entrei para aquilo que está dentro de mim. E eu entendi que somente aqui dentro é que eu conseguiria ter todas as respostas, porque eu estava cansada de escutar falar de Deus, porque eu também pregava a palavra na igreja, eu também falava de Deus, mas eu estava cansada de falar e eu precisava viver Deus. E foi aí que eu comecei esse processo doloroso, porque não é fácil, é doloroso, mas recompensador. E no longo desses 4 anos, mais ou menos, que eu estou nesse processo, hoje eu posso dizer que foi a melhor escolha que eu fiz. Existe um momento de solidão, mas também existe um momento na presença. E foi onde eu comecei a entender que somente na presença do Senhor que eu conseguiria me autoconhecer. E se eu não me autoconhecesse, eu não conseguiria nunca alcançar a plenitude do externo, porque eu não sabia quem eu era.
Até o meu servir começou a ficar vazio, porque eu só ia lá e servia e ia embora, porque eu não conseguia mais viver aquele processo. Então foi aí que eu comecei a viver esse entrar para dentro do meu quarto, buscar no fundo da minha alma quem eu realmente era. Comecei a analisar as minhas atitudes, foi um longo processo, onde eu comecei a analisar as minhas atitudes, o tipo de ambiência ao qual eu estava, as pessoas com qual me envolvia. E eu comecei a analisar tudo isso e fui vendo em mim características, falhas e pecados que eu achava que era dos outros. Quando eu olhava para as pessoas e falava, eles estão com inveja de mim, mas na verdade era eu que estava olhando para as pessoas com um olhar ruim. E isso foi se prolongando. E nesse processo de autoconhecimento eu comecei a descobrir a minha própria identidade. A minha própria identidade, quem eu era de verdade. Que eu não era aquela pessoa grossa, bruta, que muitas vezes eu era. Que eu não era brava, como muitos pensavam. Eu sou uma pessoa dócil, amável. Porque eu estava atrás de minhas dores emocionais. Por isso que eu era arredia, por isso que muitas vezes eu acabava dando respostas, às vezes eu falava até mal das pessoas e eu não sabia por que eu estava falando aquilo, por que eu estava fazendo. Porque as feridas emocionais que eu tinha na minha alma estavam tampando o meu verdadeiro caráter. Talvez você aí do outro lado está da mesma forma. Talvez você acaba de ter uma atitude, uma palavra ruim, ríspida, e você não sabe de onde vem de suas dores emocionais. E eu tinha muitas dores, muitas dores. Relacionamento com mãe mal resolvido, relacionamento com familiares mal resolvido, falta de perdão que eu achava que tinha liberado e não tinha liberado, até mesmo a minha falta de perdão comigo mesmo, com as minhas atitudes passadas. A falta de amor próprio comigo mesmo, assim, amor próprio de se olhar com amor, de se olhar com carinho. Eu me olhava com grosseria, eu me olhava com brutalidade. Por isso que muitas vezes eu não conseguia ser dócil com as pessoas, eu não conseguia amar, porque eu não conseguia me amar primeiro. Mas eu não conseguia ver isso. Isso estava escondido atrás da falsa identidade que eu tinha criado. Hoje eu consigo olhar para trás e ver que realmente às vezes as atitudes erradas que eu tive não é porque eu sou uma pessoa ruim, mas é porque eu estava atrás de dores emocionais. Hoje, com essas dores emocionais curadas, eu consigo entender um caminho novo pela frente. E hoje eu estou aqui para falar para você que eu tenho uma solução para a sua dor. Ela está dentro de você, assim como está dentro de mim. A minha solução da minha dor está dentro de mim. A solução da sua dor está dentro de você. Eu sei o que eu estou dizendo porque eu vivi isso. Estou aqui abrindo para você o meu coração nesse canal, nesse vídeo agora, nesse canal, para que você entenda que é essa solução que você tem. Não adianta você buscar fora, não adianta você ir em vários retiros, não adianta você ficar buscando 1001 coisas, propósitos de oração, jejuns, se você não se olhar. Se você não se olhar, não adianta nada todo externo. Se você não tiver o seu interior curado, não adianta nada a parte externa. Porque não vai resolver somente superficial e lá dentro está tudo sem curar. Então que hoje, com esse vídeo, possa abrir o seu coração. Possa fazer com que você entenda que tudo vai partir de você. Não adianta jogar para o outro, não adianta pedir para o outro fazer se você que tem que fazer. É você que tem que dar o passo. É você que tem que desejar isso no seu coração. E eu estou aqui para te convidar. Permaneça comigo nesse canal. Curte esse vídeo. Se inscreve no canal para que nós possamos juntos desvendar todos os mistérios que você tem dentro do seu coração. Para que você tenha uma intimidade com Deus plena que você busca há tanto tempo fora. Permaneça comigo nesse canal. Daqui para frente vai ter alguns vídeos mais relacionados a isso. Mas eu estou aqui para abrir o meu coração para você. Faça isso. Se olhe com mais amor. Busque se reconhecer. Busque se autoconhecer. E você vai ver quão grandioso é a presença do Senhor na sua vida. Até o próximo vídeo. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido, se inscreva e vamos juntos trilhar esse caminho maravilhoso.